sacolas e mais sacolas. Desde que foi criada, a cultura do descartável caiu no gosto da população. Mas em um mundo onde o desafio é a sustentabilidade, não há espaço para o descartável. A praticidade fez com que a população esquecesse no dia a dia do que são feitas as sacolas plásticas e onde elas vão parar depois de usadas. Os números são assustadores. Dados da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, indicam que no mundo são produzidas 500 bilhões de sacolas plásticas por ano, 1 milhão por minuto. No Brasil, os supermercados distribuem todos os anos 14 bilhões de sacolas. É tanta sacolinha que, se elas fossem colocadas umas sobre as outras, a pilha chegaria a 750 quilômetros de altura. Para ter uma ideia, essa é a distância de Porto Alegre a Curitiba. Não vai demorar muito para estas cenas ficarem apenas na lembrança dos consumidores. Elas entraram na nossa vida nem faz tanto tempo assim, 30 anos, dependendo da cidade, ainda mais recente, 15, 10 anos. Mas para muitas pessoas é difícil imaginar viver sem elas. Não imaginei, não. É prejudicial ao meio ambiente, né? Mas o que a gente vai fazer? Por enquanto o recurso continua sendo a sacolinha ainda, né? Em todo o país, 17 das 27 capitais aprovaram leis que proíbem ou que regulam o uso de sacolas plásticas em supermercados e outros estabelecimentos comerciais. Em Passo Fundo, uma lei aprovada em 2010 determina a substituição das sacolas a partir de novembro deste ano. Os estabelecimentos ficam obrigados a fornecer embalagens plásticas oxibiodegradáveis ou retornáveis. O prazo para adaptação em Passo Fundo é determinado conforme o tamanho da empresa. Os supermercados estão correndo contra o tempo para se adequar à lei. Agora, depende do consumidor escolher uma alternativa. A senhora quer levar suas compras numa caixa de papelão ou numa sacolinha plástica? Mesmo antes de ser aprovada esta lei, Álvaro já saía do supermercado assim, cheio de caixas. Sai para ir em 3, 4 lojas, você ganha 10, 15 sacolinhas. Então, se você puder reduzir isso, né, a sacolinha é a primeira coisa que muitas vezes você chega em casa e põe no lixo. Então, isso é só para aumentar o volume do nosso resíduo, né? Márcia prefere as sacolas ecológicas. Há mais de um ano, elas são as companheiras na hora das compras. Que as pessoas se conscientizem, até porque eu acho mais bonito, mais prático e bem mais econômico. Além de como levar as compras para casa, a professora Nádia tem outra preocupação: avaliar o que entra neste carrinho. Faz o rancho. A gente leva para casa, digamos, 10 sacolinhas. Daquelas 10 sacolinhas, na hora que você vai guardar o teu rancho, você produz umas 2 sacolas só de lixo, que é de embalagem. Então, se a gente procurar comprar produtos que tenham menos embalagem, que são ecologicamente corretos. E quando é feita a relação custo-benefício, não é difícil entender por que as sacolinhas plásticas foram condenadas. São vários os recursos naturais utilizados para que ela seja fabricada. Ela é usada apenas 1 ou 2 vezes e leva cerca de 100 anos para se decompor. Vai depender do local aonde ela ficar. Existem situações em que ela não vai degradar nunca. E a questão é um pouco a composição da sacola e também o local onde ela vai parar. Se ela vai parar, por exemplo, dentro da barriga de um animal, ela vai ter um tempo de decomposição, ou não. Se ela for parar dentro do rio, ela tem outro tempo de decomposição. A maior parte delas vai parar nos aterros, aumentando o volume de resíduos. E quando falamos em deixar de lado as sacolinhas, a primeira pergunta feita é: e onde colocar os resíduos produzidos em casa? Tem a alternativa das caixas de papelão, mas se nós pudéssemos ir reduzindo e ao mesmo tempo que nós vamos reduzindo, nós precisamos buscar alternativas para esse problema, as universidades, as indústrias tentarão achar soluções para que a gente dê o destino correto para o nosso lixo orgânico e que não seja mais na sacolinha plástica. Esta rede de farmácias lançou há 2 anos um programa para reduzir a distribuição de sacolas plásticas. Neste período, foram economizadas 8 milhões de sacolinhas em 300 lojas nos 3 estados do sul do país.
Um programa chamado Menos Sacolas na Natureza, mais pontos no seu cartão Fidelidade. Com isso, o cliente que optar por não levar a embalagem plástica para casa, ele ganha mais 4 pontos no cartão Fidelidade. Este é um programa de acúmulo de pontos relativo ao valor da compra, né? E posteriormente esses pontos, quando acumulados, eles serão resgatados por produtos de higiene e beleza. E para contribuir com o meio ambiente, se engana quem pensa que é preciso fazer muito investimento. Esta videolocadora, há 3 meses, decidiu fazer a diferença com uma simples pergunta. Precisa de sacolinha, Vanessa? Não, coloque na bolsa. É mais da metade não querem mais a sacolinha e ainda agradecem pela pergunta. O efeito formiguinha é o que cada um de nós fizer que faz a diferença. Prova do efeito formiguinha é que muita gente, depois de ver o exemplo do Álvaro, deve mudar a rotina na próxima vez que for fazer compras.